Amém. Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu é quem agradeço cada um dos irmãos que estão aí do lado, de lá, ouvindo a palavra, tanto pelo celular, quanto pela internet, pela rádio. Eu agradeço também a pastora Lia, o nosso radialista Giovando, um homem de Deus, que tem sempre nos abençoado. Quero mandar um salve para minha esposa Maiara, para minha filha Helena, para minha mãe pastora Maura, para o meu pastor presidente Raí e para a missionária Alessandra. Para os meus dois irmãos da Assembleia de Deus Sobradinho, Emanuel Santos e o João Marcos, para o meu irmão Maicon Douglas também que nos acompanha, para minha tia Isabel, para minha tia Maria Lúcia que está nos acompanhando lá em São Luís, no Maranhão, para o meu irmão José Geni, do Prosa com Zé, ali de Catalão, Goiás, também para o meu irmão Helder Rodrigues e sua esposa Poliana, da Igreja Pentecostal Caminho para a Vitória, de Catalão, Goiás, para minha sogra Irene, para o meu sogro Livre, para nossa irmã Daiane, para minha amiga e amada do coração, Diaconisa Elcivânia, para o meu irmão Toninho Nogueira, meu irmão Toninho Nogueira, um abraço para o Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo, e para o meu irmão de Goiânia, o Jonatas, da empresa Inset Max, um parceiro que Jesus Cristo colocou na minha vida, e gente boa demais, um homem de Deus, E vamos para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje se encontra ali em Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16, e ele fala assim para mim e para você: portanto, visto que temos um sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Meus amados irmãos, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, para se chegar a Deus, eu não podia chegar de qualquer jeito. Eu tinha que ter um intermediário. O nome que esse intermediário recebia era sacerdote. Esse homem representava o povo diante de Deus. Ele representava as pessoas diante do Senhor. Ele fazia então sacrifício, oferta, expiação pelo pecado, oferta de oração de memorial, Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 2, Levítico capítulo 3. E esse homem então representava as pessoas ali diante do Senhor Jesus Cristo, diante de Deus, diante do Espírito Santo. Mas, quando Jesus Cristo ele é encarnado na Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, ele nasce, ele cresce, ele começa seu ministério ali batizado por João Batista no Rio Jordão, com poder e glória, com graça, com sinais e maravilhas. Ele vai rumo à cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele precisava morrer na cruz do Calvário. E nós tivemos recentemente aqui, antes de ontem, na sexta, no sábado e domingo, o feriado da Páscoa, a festa dos pães ázimos e o domingo das primícias, que é a festa da ressurreição de Jesus. E eu queria trazer essa palavra para os irmãos hoje, para nós relembrarmos no nosso coração o que é o Evangelho de Deus, o que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é o homem-Deus, encarnado nessa terra, com o poder do Espírito Santo. Ele veio para pregar, para ensinar, para morrer na cruz do Calvário, curar e transformar vidas. Esse é o Evangelho de Jesus. Paulo vai dizer que de fé em fé, eu e você vivemos esse Evangelho, porque está escrito que o justo vive da fé. E é nisso que nós cristãos nós cremos. Tanto os cristãos que são ali das igrejas pentecostais, das assembleias, das independentes, das igrejas batistas, dos presbiterianos, todos nós cremos nessa única verdade, que Jesus Cristo veio para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. Ele foi sepultado, foi enterrado ali no túmulo de José de Arimateia com os ricos, e no domingo pela manhã, antes que houvesse dia, ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Um corpo incorruptível, sem pecado. E essa é a diferença dele para nós. Ele não tinha pecado. Por isso que ele é um semelhante a nós. Ele está no nosso lugar na cruz do Calvário. Quando ele morre, ali é a morte que eu e você deveríamos ter recebido na cruz do Calvário. Mas nós não recebemos por conta da misericórdia, do amor e da graça de Deus. E quando ele ressuscita, a vitória é nossa, porque o sacrifício foi aceito. Então, nessa nova aliança, ele toma o papel de sacerdote. Só que de uma vez por todas. Agora a gente não precisa ficar pedindo as pessoas para fazer oferta e sacrifício no nosso lugar. A gente não precisa pedir para alguém interceder no nosso lugar. A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, aquele véu gigantesco que pesava quase 1 tonelada, ele foi rasgado ao meio com aquele terremoto. E eu e você podemos acessar Deus o Pai a qualquer momento por conta do sacerdócio de Deus o Filho. E por meio do Espírito Santo nós temos graça, misericórdia e paz nas nossas vidas. A Bíblia vai dizer que ele penetrou nos céus, ele entra nos céus, ele saqueia o inferno, ele saqueia as almas que estão condenadas e traz elas para o céu, penetrando no céu com o sacrifício aceito.
Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós temos que reter firme a nossa confissão de fé. Essa é a base de qualquer cristão, meu irmão. Independentemente da sua denominação, se você é batista, pentecostal, se você é aí um presbiteriano, você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Porque onde Jesus Cristo é Salvador, Ele tem que ser Senhor. Porque aonde você aceitou Jesus, então você já não é mais dono da sua vida, mas Cristo é o dono da sua vida e Ele guia ela por meio do Espírito Santo. Mas Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, ele diz mais, que esse sumo sacerdote ele não é qualquer um não. Ele é alguém que em tudo foi tentado, só que sem pecado. E é por isso que ele se compadece das nossas fraquezas. Porque muitas das vezes nós temos a ênfase de dizer que Jesus Cristo nos faz uma nova criatura, nos transforma, nos perdoa os pecados. Mas quais são as outras oportunidades que ele nos dá depois disso? Porque o cerne do Evangelho é dizer que Deus nos perdoou, que Deus religou o homem com Deus, por conta de Jesus Cristo. Mas o que mais a gente recebe com isso? Jesus ele é um sumo sacerdote que perdoa os nossos pecados. E quais as vantagens que nós temos? Muitas. Primeiro, nós somos perdoados diante do Senhor. Uma vez que nós éramos condenados, nós não somos mais condenados. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio da graça de Jesus Cristo. Ele vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, que o homem estava no pecado, estava destituído da glória de Deus. Mas agora ele é gratuitamente justificado pela fé em Cristo Jesus, por meio da graça do Senhor. Então essa é a primeira vantagem. Você não era filho de Deus, agora por conta do sacrifício de Jesus. João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz que você foi adotado, você é filho por adoção do Senhor. Então você passou a ser filho de Deus. Então essa é a primeira vantagem, você tem um pai no céu. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, esse pai não é qualquer um. Ele é soberano, ele é supremo, ele é justo, ele é santo, ele é um Deus de amor, é um Deus de graça, de glória, de misericórdia. Ele é assíduo, ele não precisa de ninguém, mas ainda assim ele se importa conosco. Deus não criou esse mundo e largou à toa. Deus não largou esse mundo, a Deus dará, vamos dizer assim, como a gente costuma dizer no nosso português popular. Não, Deus ele está com a mão dele sobre a história em todo o tempo. Deus é soberano, Deus é supremo sobre tudo e todos. O seu Pai que está no céu zela pela sua vida. Porque a gente tem, irmãos, no nosso coração algo que é achar que Deus só faz milagre quando Ele põe fogo no holocausto, quando Ele abre o mar, quando Ele faz o sol parar, né? Quando ele cura de um câncer, cura de alguma coisa do tipo assim, de uma doença, ou se não dá um livramento grandioso. Não, Deus está em todos os momentos cuidando da sua vida. E essa é a verdade da palavra do Senhor. Então você tem um Pai no céu que é supremo, que perdoa os seus pecados, que te reestabeleceu, que cuida da sua vida. E tem mais, a Bíblia diz que Ele zela da sua vida. O que é isso? Os mínimos detalhes da sua vida são observados pelo Senhor dia após dia. Então, meu irmão, quando você está naquele tempo de alegria e de bonança, foi Deus que queria que você tivesse aquele tempo de alegria e de bonança. Foi o Senhor que cooperou pela sua vida para você estar nesse tempo. Quando você está num tempo de aflição, foi o Senhor que permitiu que isso acontecesse para você ser trabalhado em Deus. Para você ser moldado conforme a imagem de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E você não se desanime se você está na aflição, não. Você coloca-se de joelhos dobrados e peça ao Senhor unção, graça para você passar por esse momento. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas das vezes Deus nos deixa passar pelo deserto. E passar pelo deserto é uma aflição muito grande. Talvez você que está aí do outro lado, você está ouvindo o que eu estou falando, e você está num deserto, numa areia, que ela está escaldante, parece uma fornalha. Mas sabe o que eu acho mais interessante na palavra de Deus? É que a Bíblia diz que Deus ele se coloca dentro da fornalha com o homem e não deixa ele se queimar. Então o deserto, ele pode muitas das vezes purificar o seu coração. Mas lembre-se que isso não é o fim do mundo. Isso não é a última coisa. A Bíblia diz que tem um Deus que zela da sua vida no deserto. Então, meus irmãos, é um sumo sacerdote que ele se compadece porque ele mesmo passou as dificuldades. Ele mesmo teve dificuldade financeira. Ele mesmo foi rejeitado pela família. Ele mesmo foi rejeitado pelo povo que ele veio morrer na cruz do Calvário. Mas a Bíblia diz que ainda assim, com tudo isso acontecendo, ele marchou rumo à cruz e morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Essa é a verdade do Evangelho. Então você tem um Pai que está no céu, ele tem zelo da sua vida. Outra coisa que eu quero dizer para você é que mesmo com as nossas imperfeições, meus irmãos, porque nós somos falhos, nós temos pecado, nós temos limitações, não dá para a gente pegar e sair fazendo aquilo que dá na nossa cabeça muitas vezes, porque nós temos limitações no corpo, limitações na mente, limitações financeiras, limitações em casa, mas a Bíblia está dizendo que ele se compadece de nós. Então esse é o terceiro ponto. Aquilo que eu e você não conseguimos fazer perfeitamente, nós podemos ficar tranquilos, porque Jesus ele consegue. Quando você ora, a Bíblia diz que nós oramos sem entender. O Espírito Santo nos ajuda
com gemidos inexprimíveis a operar a oração. Por quê? Porque às vezes a nossa oração não está do jeito que Deus quer. Mas a Bíblia está dizendo que pelo poder de Jesus Cristo, pela unção daquele sacerdote, a nossa oração fica do jeito que Ele quer. E é por isso que muitas das vezes a gente pede algo para o Senhor e Ele nos dá, mas Ele não nos dá do jeito que a gente quer. Você já percebeu isso? Às vezes nós estamos orando, colocando nas mãos de Deus alguma coisa, e Deus nos entrega, mas a gente estava esperando que fosse de um jeito fácil, e muitas das vezes vem de um jeito totalmente difícil, de um jeito que a gente não estava esperando, para Ele mostrar que é Deus. Ou muitas das vezes a gente está pedindo algo para o Senhor, tem muito tempo, mas o Senhor deixa para te entregar nos 49 do segundo tempo, parecendo aquele atacante que faz um gol de cabeça no último minuto. Por quê? Para que eu e você aprendamos a confiar no Senhor, aprendamos a confiar na presença de Deus, no sumo sacerdote. Algumas vezes Ele também entrega para nós de pronto entrega. A gente ora, no mesmo dia a gente recebe. Por quê? Porque compadeceu-se de nós, Ele teve compaixão de nós, Ele teve o coração voltado para nós. E em tudo, meu irmão, Ele foi tentado. Esse é o quarto ponto que eu quero trazer para você. Nas dificuldades em que Ele passou, o que Jesus passou, a Bíblia diz que Ele foi tentado. O primeiro desafio dele está lá em Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 10. A Bíblia diz que Ele saiu pelo poder do Espírito para o deserto, para jejuar e orar 40 dias. 40 dias e 40 noites com fome. E Ele teve um parceiro nesse jejum. Era o diabo. O diabo estava ali do lado de Jesus Cristo. Transforma a pedra em pão. Pula desse monte porque está escrito que Deus vai te salvar. E ele vira e fala assim, tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorar. Está percebendo que Satanás tenta ele na primeira área, que é a necessidade física. Faz a pedra virar pão. Na segunda área, ele tenta Jesus Cristo a desafiar Deus. Sabe, meu irmão? Quando você tem que atravessar a rua, atravesse na faixa de pedestre. Porque Deus não é obrigado a livrar a gente quando a gente está atravessando fora da lei. A gente só está debaixo da mão do Senhor, quando eu e você estamos obedecendo ao Senhor. Então vamos estar debaixo da lei de Deus. E por último ele diz assim, tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorar. Satanás tentou de todos os jeitos remover Jesus do objetivo dele final. Que era pregar, era ensinar, era curar, transformar e morrer na cruz do Calvário. E eu vou te dizer mais, meu irmão, você que está do outro lado aí. Esse mesmo Cristo que lá atrás ele fez, ele continua fazendo hoje. E ele vai continuar fazendo até no dia da sua vinda. Aleluia, glórias a Deus. Deus é santo, Deus é fiel. Deus não pode mentir. Deus não volta atrás na sua palavra. Que Deus possa te abençoar grandemente. Eu quero fazer mais uma reflexão. Ele fala no verso 16 que eu e você temos que chegar com confiança no trono da graça, para alcançar misericórdia e graça e sermos ajudados em tempo oportuno. O que é isso, irmão Túlio? O que é isso, Tiago Túlio? Você agora sabendo que você tem Jesus Cristo no céu, que tem um Deus, um Pai que zela da sua vida, e tem um Espírito Santo que está dentro do seu coração intercedendo por ti, você que é crente, você que é cristão, a Bíblia está dizendo que eu e você temos que chegar com confiança. O que é isso, meu irmão? Quando você dobrar o seu joelho, quando você fizer um voto com Deus, quando você colocar algo no seu coração, você já tenha no seu coração que você já recebeu. Porque a Bíblia diz que aquele que pede sem fé, ele é semelhante às ondas do mar que vão e voltam para um lado para o outro. Semelhante a uma nuvem que não tem água. Uma nuvem que não tem água, meu irmão, ela não serve nem para a sombra, né? Ela não serve para nos sombrear. Então nós temos que ter fé, para a gente ser uma nuvem carregada de chuva, para ser uma onda do mar que ela bate, ela tem direção. Para a gente estar sempre no caminho que o Senhor Deus quer, chegar com confiança no trono da graça de Deus e pedir, falar, Senhor, eu necessito para a tua glória. Sabe, meus irmãos, não é colocar Deus contra a parede, que eu estou te ensinando a fazer, não, é você se submeter ao que Deus quer, para que você possa alcançar, com fé. O que é fé, meu irmão? A gente vai usar aquele versículo de Hebreus, capítulo 11, né? É a esperança nas coisas que não se veem, a certeza das coisas que não aconteceram ainda. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus têm que saber que Ele é um recompensador daqueles que buscam Ele. Deus quer te recompensar pela tua busca. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, do versículo 1 até o 18, que quando nós fazemos boas obras, façamos elas no secreto, para que o Pai que vem em secreto nos recompense em público. Quando a gente orar, ore em secreto, para que o Pai que vê a gente orando em secreto, recompense em público. Quando você jejuar, jejua no secreto, para que o seu Pai, Jesus Cristo, Deus o Pai, o Espírito, que te vê jejuando no secreto, te recompensa em público.
Essa é a palavra do Senhor. E ele diz mais, nós vamos alcançar misericórdia, nós vamos alcançar graça, meu irmão. Receba a misericórdia, receba a graça de Deus na sua vida agora, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, te dar essa misericórdia. O que é misericórdia, meu irmão? É quando eu e você, nós não recebemos aquilo que merecemos. Nós merecíamos ser maltratados pelo Senhor, maltratados por Deus, porque nós temos pecado, nós desobedecemos. Mas Ele não, Ele nos abraça, Ele nos tira da condenação, Ele nos guarda, Ele nos transforma. Ele nos vigia dia e noite. A Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme. Misericórdia. O que é graça? É quando ele faz aquilo por nós que nós não merecemos. Nós não merecíamos ser salvos e ele nos salvou. Nós não merecíamos ser perdoados e ele nos perdoou. Nós não merecíamos ser ungidos e ele nos ungiu. Nós não merecíamos ser guardados por ele, pelo seu zelo, e ele nos guarda. E a Bíblia diz mais, aquele que crê, meu irmão, a Bíblia diz que nem mesmo a morte pode segurá-lo. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 até o 58, que os mortos ressuscitarão para a glória de Deus. No último dia, quando a trombeta do Senhor tocar, a Bíblia diz que você será ressuscitado, glorificado num corpo de glória, e será ascendido aos céus, para a presença de Jesus Cristo, e ficará com Ele para sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo capítulo 110, versículo 1 diz que ele só está no aguardo, esperando para buscar a sua noiva. Que Deus possa te abençoar hoje na segunda-feira, zelar do seu mês de abril, zelar da sua semana, e que você possa vencer, porque a vitória é nossa, segundo o sangue de Jesus. Gostaria de fazer um momento de oração com os irmãos, apresentando cada um daqueles que estão aí do outro lado, e que Deus possa abençoar você, meu irmão, que Jesus Cristo, Ele tem bênção, Ele tem graça, Ele tem misericórdia para nós. É só basta a gente crer e a gente chegar ao trono do Senhor e buscar a presença dEle. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos chegamos a Ti, com fé, com confiança de que o Senhor Deus é alguém que executa, alguém que faz, alguém que cumpre aquilo que prometeu. Senhor, em nome de Jesus, colocamos, Pai Santo, no nosso coração, a nossa vida espiritual diante do Senhor. Pai, aquele que está longe dos Teus caminhos, que o Senhor Deus possa trazer para perto. Pai Santo, aquele que está, Pai, desviado, que o Senhor Deus possa trazer novamente para perto de Ti, Jesus. Aquele Jesus Cristo que tem passado por um deserto, por uma aflição terrível, que o Senhor Deus possa ampará-lo, que o Senhor Deus possa ampará-lo, que o Senhor Deus possa tocar, que o Senhor Deus possa cuidar, possa transformar. Pai querido, que o Senhor Deus possa enviar Teu Espírito para aquele que está pedindo uma unção, aquele que está pedindo um poder espiritual, que o Senhor Deus possa, Pai Santo, encher esse irmão, encher essa irmã da Sua presença aí agora, que o Senhor Deus possa, Pai Santo, zelar com a Sua provisão, Pai Santo, não deixando nada faltar nas casas, nada faltar nas dispensas. Sim, Pai Santo, aquele que precisa, Pai Santo, de uma cura urgente. Eu creio no Deus curador, eu creio no Deus que tem milagre, Deus que tem poder. Jesus Cristo, derrama a sua unção de cura sobre essa pessoa, porque eu já vi com os meus próprios olhos alguém ser curado. Pai Santo, em nome de Jesus, aquele que precisa de uma providência milagrosa, Pai Santo, que o Senhor Deus venha entrar com a providência. E Pai, para aquele que não está precisando de nada, que está com a vida estabilizada, que está tranquilo, que o Senhor Deus venha zelar, livrar e guardar essa vida, em nome de Jesus. Também oramos por nossas famílias, Pai Santo. Que o Senhor Deus venha abençoar a vida dos maridos, dos esposos, das esposas. Pai Santo, que o Senhor Deus venha sobre a vida dos filhos, das filhas. Pai, que o Senhor Deus venha, Pai querido, tirando todo o coração, Pai, de rebelião, Pai Santo, e colocando um coração quebrantado, um coração contrito, um coração de amor, um coração de presença do Senhor. Pai Santo, que as pessoas possam ser avivadas, Pai, porque eu estou esperando um avivamento da Sua parte, Jesus. Pai, que o Senhor Deus possa avivar cada um dos crentes, cada um das crentes, Pai Santo, que estão nessa cidade. Pai, vai guardando a cidade de Pameri, Pai Santo, guardando cada um dos trabalhadores, cada um dos comerciantes, cada um daqueles que têm, Pai, Jesus Cristo, um cargo de governo, Jesus. Pai Santo, vai derramando a Sua graça sobre cada um dos cristãos, dos pastores, Pai Santo. Sim, Deus. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu te peço. Sim, meu Deus. Glória a Deus. Abençoa esta rádio, nosso diretor, os nossos locutores. Pai, também nós pedimos ao Senhor, Pai, que abençoe a vida do Túlio, do diácono Túlio, da sua esposa, da sua filhinha, que o Senhor continue usando ele, Pai, com muito poder e autoridade. Abençoa a vida dele, Pai, toda a sua família. Nós entregamos